Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Suprassumo Podcast. Eu sou o Marquinho Oliveira. Hoje estamos aqui com um suprassumo para conversar sobre como a sua mente... Fala aí de novo o título. Então, como a gente pode usar a nossa mente em nosso próprio favor, né? Em nosso Como próprio usar nossa benefício. mente em nosso próprio favor. Eu estou aqui com Diego Herculano, que é um grande amigo, né? Eu vou trazer meus amigos aqui sempre que eu puder, porque eu acho que, além de ser um momento da gente conversar sobre outras coisas, é um momento da gente se rever também, né, Didi? Porque eu vou chamar de Didi porque não tem jeito. Não tem não, mano. Né? Pode chamar. São muitos anos de amizade, né? Com certeza. Então, é um prazer enorme te ter aqui, Didi. Cara, é um prazer enorme estar aqui também, é um prazer enorme poder ter um pouco mais de contato contigo. A gente acabou se distanciando nesses anos, cara. Pois é. Mas tu és uma figura ímpar, a tua obra também, profissionalmente falando. E quanto ao nosso hall de amigos, né? Pelo menos o hall de amigos em comum, cara, eles são sensacionais também. Verdade. Mas antes da gente falar sobre a questão da mente em nosso benefício, tu passou por diversas transições na tua carreira, né? Uhum. Porque tu se mudou, primeiro que tu passou num concurso público, se mudou para o interior, e de lá tu vem desenvolvendo um novo tipo de profissão, um novo tipo de atividade. Eu queria saber de ti como foi essas transições, como elas ocorreram. Cara, essas transições, elas fazem parte da minha vida, sabe? Assim como a música do Raul Seixas fala da metamorfose ambulante, eu me considero realmente uma metamorfose ambulante. E toda vez que eu consigo chegar num determinado nível, eu me desafio a ir pro próximo nível. Então eu sou aquela pessoa meio com um acomodado, sabe? Cheguei aqui, eu falo, não, dá pra buscar mais. Aí eu vou buscando mais coisas. Um não acomodado, no caso. O não acomodado. Então, qual foi um marco para ti nessas transições? De ir para o interior foi uma delas, estar o concurso público foi uma delas. Como é que foi isso? Assim, marcos eu tenho vários, cara, vários. Mas acho que o marco mais recente, né, dessa minha nova transição, ele tem a ver exatamente com o que a gente vai tratar aqui, né, que é a questão da mente, da mentalidade. Desde pequeno, eu era uma pessoa que, assim, eu me questionava muito a respeito do comportamento humano. Observava as pessoas, meus pais, amigos, enfim. Só que, assim, conforme eu fui crescendo, assim, no colégio eu não ia tão bem, mas na faculdade eu passei aí muito bem, sabe? Formei entre os melhores alunos, no curso de inglês também eu era um dos melhores. Quando entrei para o conservatório musical de violão também, eu era um dos melhores. Só que, cara, nem sempre foi assim, entendeu? Nem sempre foi assim. Eu carregava um histórico muito grande de insegurança e, assim, eu tinha um sonho que meio que está sendo realizado hoje, que era de ter um canal no YouTube, na época que eu tocava mais. Eu gostava muito daquilo ali. Porém, eu nunca, sabe, me lancei por conta dessa questão da insegurança. Então é muito provável que quem está assistindo a gente hoje, né, tenha essas questões de insegurança, cara. Tenha, assim, não se sinta à vontade de, sei lá, subir a um palco ou vir gravar um podcast comigo ou qualquer coisa do gênero. Não consiga, enfim, subir na carreira por qualquer questão a nível emocional. E isso foi a minha grande virada de chave, cara. A minha grande virada de chave dessa minha nova fase. Então, quando eu era pequeno, eu, assim, duvidava da minha própria capacidade. Eu duvidei várias vezes da minha própria capacidade. E apesar de que eu transparecia pouco essa insegurança, isso daí foi um motivador para eu continuar, sabe, galgando as coisas, galgando. Mas quando eu casei, passou um tempo, eu tive uma filha. E a minha filha, quando ela tinha 2, 3 anos de idade, eu percebi que eu estava repetindo um padrão de criação, que era o padrão que na minha infância eu tinha jurado para mim mesmo que eu não ia repetir quando eu fosse pai. Isso aconteceu comigo também. Então, isso pesou demais, cara. Isso pesou demais. E aí eu saí batendo em tudo, em todos os cantos, sabe?
terapia, livro. A minha vida começou uma transformação com os livros. Eu gerei um amor pelos livros muito cedo. E eu percebi que os livros eu conseguia fazer a minha modificação pessoal. Só que, quando tu chega num determinado nível, você não consegue passar daquilo ali, só com o livro. A verdade é que hoje, o que eu sei em termos de conhecimento a respeito disso, é que você se modifica de 3 formas. Conhecimento, ou seja, você pega um livro, como eu peguei vários. O livro que abriu minha mente foi O Corpo Fala. Eu fiquei, nossa, dá para entender o ser humano nesse nível, tal. Isso aí me instigou bastante. Uhum. Eu tinha uns 16, 17 anos, eu acredito, nessa época. E assim como outros, né? Tipo Pai Rico, Pai Pobre, né? Que mostrava uma outra mentalidade, ganhar dinheiro, enfim. Essa é a primeira forma, esse tipo de conhecimento. A outra é quando tu pega e tu faz uma imersão, que tu tem um alto impacto emocional. E a terceira é fazendo algum tipo de terapia que você realmente mexa lá nas profundezas do teu ser humano e consiga tirar dali cientificamente falando, não é certo usar o termo programação, mas vamos usar, né? Porque, enfim, eu acredito que a gente não está falando com um público tão qualificado assim, não sei, de psicólogo, de psiquiatra, né? Vamos falar uma linguagem mais simples. A gente está falando com todo mundo aqui. Pois é. Obrigado. Obrigado. Então, a minha mudança foi essa. Procurei nos livros, me modificar com a minha filha, não consegui. Bati em várias terapias e também eu via que ia gotejando, mas não ia rápido. Até um dia que eu descobri a terapia que me fez mudar de verdade. E isso meio que se tornou o meu propósito. E é por isso que eu virei a chave nesse sentido. Que legal, cara. Para mim, eu também, quando me vi repetindo alguns padrões de comportamento em relação à criação da Maria Luísa, né, da minha filha, eu me assustei, assim, eu me senti assim, caramba, como é que pode aquele tipo de comportamento que eu repudiava e eu estar fazendo isso com a minha filha, né? E pode, lógico, coisas bobas da rotina, né, e tal, por exemplo, a própria introdução alimentar dela, na qual a Amanda, né, a minha esposa, ela tem toda uma preocupação em relação à introdução alimentar da Maria Luísa e tal, e eu já fui criado diferente, aquela coisa, empurra mesmo que tem que comer, e eu tava me vendo assim, querendo empurrar as coisas para ela, sabe, de qualquer jeito. Então, parece ser bobo, né, mas não é de forma alguma, né? É coisas que ficam enraizadas em ti de alguma forma. Foi quando eu realmente também fui procurar ajuda, né, de alguma forma, para tentar pelo menos entender e não repetir esse tipo de comportamento. Mas eu vejo que realmente é involuntário muitas vezes, né? É involuntário o tipo de atitude que você toma e tal. Antes de vir para cá, inclusive, né, sabendo da nossa conversa, eu também já fiquei de novo me vendo, sabe? Tendo mais cuidado em me ver, porque eu falo, bom, eu vou conversar com o Didi sobre isso, e aí eu fiquei, caramba, mas não é só a introdução alimentar. Quando você para assim, e eu tentando voltar para minha infância, lembrando do meu pai, da minha mãe, eu vejo, caramba, tem muita coisa que eu tenho que mudar. E aí eu te pergunto, assim, em relação à tua própria transformação, quanto tempo isso levou? E o quanto que tu se dedicou a isso para que realmente houvesse essa mudança? Bem, eu me dediquei bastante mesmo. Como eu falei da metamorfose ambulante, né? Essa dedicação ela vem de vários anos. Só que essa em específico da minha filha, assim, em termos de estudo, muito mais que assim 2 anos formando e aprendendo as coisas. Hoje eu faço parte de uma turma de MBA, que é a primeira do Brasil e talvez do mundo, em hipnoterapia, que foi a terapia que me ajudou de verdade. E
assim, esse ano termina, né, o MBA, e a gente conseguiu pegar o que tem de melhor em termos científico das práticas. A gente tem vários tipos de professores e é uma luta constante, porque você sempre descobre uma outra coisa. Você endireita ali com a sua filha, aí você percebe que você tem uma coisinha ali no casamento. Aí você vai, endireita aquela coisinha no casamento, aí você descobre que uma pessoa que de repente você nem conhece, ela foi falar alguma coisa contigo, te pediu alguma coisa e você respondeu mal. E você fala, cara, por que você está me tirando do sério? E aí, isso é, assim, é muito pertinente e muito sério, isso que a gente está falando agora. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Quando a gente era mais novo, assim, sei lá, pelos 18 anos, teve uma época que era febre ali, os Velozes e Furiosos. Sim. E aí a gente foi numa franquia grande de cinema aqui da cidade, e naquela época só um amigo tinha carro, deu carona pra gente, e ele tinha um Celta 1.0. Daí tu tira. Então, você imagina a gente, depois de ter visto Velozes e Furiosos, dentro de um Celta 1.0, tipo assim, pisa mais rápido. E isso não é lógico, né? Não acontecia. Mas esse é o poder da coisa. Esse é o poder da situação. Se você não souber blindar sua mente, você é extremamente influenciado. Tem gente que, vamos supor, passa por algum tipo de violência, é assaltado. Aí você fica, às vezes, consumindo certos programas de certas emissoras de TV, que é uma superexposição da violência, de negatividade. Daqui a pouco você não sai de casa. Daqui a pouco você não sai de casa porque você tem medo. Às vezes, você pode morar num canto que nem é tão violento assim, mas você passa a ter medo, porque aquilo ali te influenciou. E é interessante que a gente esteja conversando sobre isso, porque quem está vendo a gente agora pode estar assistindo a uma coisa de qualidade e se influenciando positivamente, para passar por uma transformação e se permitir. Porque conforme a gente for avançando também, eu pretendo dar algumas dicas, né? Já falei 3 aí de como você se modifica, que são formas efetivamente válidas, só que cada um tem um percentual. Como eu falei, tem gente que consegue ler com um livro e botar aquilo em prática e modifica a vida. Outras pessoas não. E aí isso é um escalonamento. E me explica como é que é o processo, então, por exemplo, de uma pessoa que queira mudar um determinado comportamento. Ela simplesmente vai chegar, vai ter as suas sessões. Como é que funciona isso? Na hipnoterapia? Na hipnoterapia. Okay. Como é que uma pessoa ela a partir do momento que ela se coloca ali, ela sai com essa mudança. E aí vem uma outra pergunta. Isso pode ser realizado com todas as pessoas? Ou não? Ou tem pessoas que são mais resistentes a serem... Porque eu também não sei. Aí já vem uma questão de leigo mesmo. Okay. Em relação à sessão de hipnoterapia. Todo mundo pode participar? Existe algum tipo de pré-conversa antes da sessão para que ela possa se liberar, se permitir? Como é que é isso? No geral, as pessoas que eu atendo hoje em dia, elas já vêm comigo depois de já terem tentado muita coisa. Esse foi meu caso, inclusive, também. Tem uma pré-conversa para a gente saber exatamente o que você está passando e tudo mais, e te escutar, te entender, te acolher muitas vezes, né? Porque às vezes a pessoa não é acolhida na casa dela ou em qualquer outro lugar. Às vezes a pessoa não tem coragem de admitir para ela o que ela passa. Às vezes ela não tem receio de pedir ajuda, tem receio do ridículo, alguma coisa assim do gênero. Então, é feito dessa forma. A gente senta, conversa, porque para a terapia ocorrer, ela exige uma conscienciosidade, ou seja, uma permissão, uma permissividade. A pessoa tem que, deixar entrar em contato com as suas emoções. Para isso existe um processo, todo um planejamento terapêutico. Porém, você consegue atingir diretamente as emoções, né? É mais ou menos o seguinte: um dos modelos possíveis de se explicar o funcionamento da mente divide a mente em inconsciente, subconsciente e consciente.
Esse modelo, se você for pegar assim, em discussão acadêmica, ele está um pouco defasado, vamos dizer assim, está entrando em desuso cada vez mais. Mas é o modelo que as pessoas mais usam em livros hoje em dia. Então eu vou usar esse modelo porque até é um modelo simples de entender. O inconsciente, ele cuida daquelas funções que, assim, você não passa por esse processamento, sabe, de você raciocinar em cima das coisas. Tipo, as tuas funções vitais. Ah, coração, agora você tem que bater. Ah, agora eu tenho que dar uma respirada. Você não pensa a respeito disso. Na hora que você tem que piscar. Ou teu sistema imunológico. Tô com um certo problema aqui, não tenho que mandar as células T agirem agora. Para produzir, Pois sinalizar e produzir anticorpo. Pois é, eu tenho que ser bem específico. Você não pensa a respeito disso, entendeu? Sim. Pois é. O que acontece é, quem manda no nosso comportamento à luz dessa teoria é o subconsciente. Só que a gente pensa, por conta de que é muito propalado que nós somos seres conscientes, que a nossa consciência é quem manda. O que tu faz com o teu consciente? Tu analisa o que eu estou falando, tu raciocina em cima das coisas. Ou seja, por que assim, 1 mais 1 igual a 2? É um raciocínio. A mesma coisa que está falando, não, esse cara, não sei, ele está falando, não, estou gostando do que ele está falando. É uma análise. E aí a questão do raciocínio. Memória de curto prazo, acabei de te conhecer, oi, tudo bem? Marco Aurélio, prazer e tal. E força de vontade, que é um grande ponto mesmo até a ser enfatizado, que a força de vontade é meio que nem uma pilha. Se tu for gastando a tua força de vontade e tu deixar as atividades que realmente demandam a tua força de vontade pro fim do dia, tu tende a não ser bem sucedido. Exemplo. Tu não se alimenta bem e tu é sedentário. Tu vai gastar essa pilha da força de vontade porque tu vai ter que entrar numa dieta e porque tu vai ter que fazer atividade física. Se tu pega aquele dia que tu gastou a tua pilha da força de vontade mesmo assim, até ela chegar no fundo, tu teve que fazer o teu chefe, sei lá, mandou fazer alguma coisa que não queria fazer. Depois chegou em casa, teve que fazer outra coisa também que não estava afim de fazer. E aí você foi fazendo um monte de coisa que você não estava muito afim, mas vamos lá que eu tenho que fazer isso. Aí você deixar tipo ir pra academia de noite, você não vai. É verdade. Pois é. Porque você gastou a sua pilha da força de vontade. Então, onde ocorre a verdadeira transformação? No subconsciente. Então, no subconsciente, você fica com a memória de longo prazo. Ou seja, quem estuda para concurso, por exemplo, precisa colocar as coisas na memória de longo prazo. Porque muitas vezes vai ser submetido a uma prova oral, como a gente está aqui, e você não tem nada na hora do questionamento. Você tem que ter, você, Deus e a sua memória. Também os hábitos, ou seja, você vai dirigindo, você não vai pensando ali primeira, segunda, não sei o quê. Você não pensa a respeito disso. Não. Você só vai, às vezes você vai pensando em outra coisa. Você está no automático. Escovar o dente, se eu levanto primeiro com o pé esquerdo ou o pé direito, a gente nem presta atenção nisso. E a gente faz as coisas ritualisticamente, todo dia. Tipo, eu vou fazer minha atividade física, eu vou tomar meu café, vou tomar um banho, ou do contrário, vou tomar meu banho, vou tomar meu café, fazer atividade física. Quer dizer que para eu ter vontade de ir para academia eu tenho que colocar isso no meu subconsciente. É a maneira mais efetiva, eu te diria. Pois é. Então o que acontece? Lá no subconsciente também mora essa questão da autopreservação, sabe? Assim, um pouco da preguiça que a gente tem, sabe? Não mudar não dá trabalho, tal, entendeu? Deixa aqui como tá. E as emoções, que é o grande, onde tem que ocorrer a verdadeira mudança. Por que muitas vezes, como tu estava falando, tu fazia certas coisas com a tua filha, e eu também, e eu ficava assim como você. Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Porque tu está usando o teu racional, o teu consciente, para falar, a pensar numa coisa que tu tem, uma demanda do teu emocional. Ou seja, meio que você precisa ir lá para saber o que aconteceu e reescrever uma nova história. E sim, isso é possível. Entendi. É bem complexo isso, né? É uma coisa que eu penso que para você você tem que tomar você tem que ter um hábito, né? Eu acho que você tem que começar a ter um hábito de querer mudar aquilo e tem que treinar massificadamente, né? É possível modificar sim. A sua mente, É possível modificar sim. É possível você ter esse hábito, sabe? De gerar, vamos supor, uma disciplina.
É possível. Só que existe, eu tenho certeza que alguém deve estar assistindo agora, pode estar com, sei lá, uma espécie de um grau de dor muito grande, que às vezes não encontra ânimo de fazer essa mudança. Agora, eu sou esse tipo de pessoa, assim. Eu sou uma pessoa, apesar de algumas pessoas não acreditarem, assim, até por conta do fato de eu ser professor, do fato de lidar com educação e tal, mas eu sou uma pessoa muito indisciplinada. Assim, eu não gosto muito da questão de rotina, de fazer as mesmas coisas todos os dias, e até em relação ao meu próprio estudo e as minhas formações, eu tenho dificuldade de seguir uma coisa em constância. Né? Eu estou sempre pegando coisas diferentes, lendo coisas diferentes, pegando informação daqui e dali. Então eu sou uma pessoa bem disciplinada. Então, aí eu te pergunto, mudar isso, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é querer, mais que tudo. É a força de vontade. Assim, exige, a depender do que tu for fazer, sim, vai exigir a tua força de vontade. Só que vamos falar assim, que existe um grau de mudança. Uhum. Então, como eu estava falando, por que certas pessoas leem um livro e não conseguem mudar e outras vão para uma imersão e conseguem? Porque são graus diferentes. Uhum. Assim como você pode estar numa imersão e de repente alguma coisa tocou você bastante ali no teu emocional, e aí tu tem que chorar na frente de todo mundo e você não fica confortável de chorar na frente de todo mundo. De vezes você quer dar um negócio mais intimista, como uma sessão de terapia. Ou tem coisas que na imersão também não são resolvidas. Até porque para você estar ali na imersão, você tem que se permitir também. Sim. Então a resposta para toda modificação começa no teu querer. Não necessariamente com a força de vontade. Eventualmente sim. Mas assim, tu tem que querer ler um livro e depois tu tem que querer aplicar. Tu tem que querer ir para a vivência, de repente passar o que tiver que ser passado lá, assumir o risco daquilo ali, pagar o preço e depois seguir com uma vida nova. Você tem que querer. Essa questão da imersão, realmente, eu já passei, né, por um processo inicial. E eu até conversei aqui com o Maico Tadeu, do Instituto Você, da imersão que eu participei, do treinamento. Eu falei para ele que, naquele momento, eu consegui enxergar muita coisa, mas eu ainda não senti a mudança. Uhum. Sabe? Uhum. Eu acho que foi um momento maravilhoso para eu conseguir enxergar muitas coisas, refletir sobre o meu comportamento, refletir sobre a educação que recebi, sobre a criação que tive, entender também que meu pai e minha mãe também tinham as suas próprias limitações e os seus próprios problemas. Então, foi um momento muito bom para isso. Mas eu creio que ainda falta alguma coisa, sabe? Para eu poder... E aí tu percebe o escalonamento. Porque Sim. Quando você vai para uma imersão, não é uma coisa tão bem construída como uma terapia, né? Como um planejamento terapêutico. Sim. Tu entendeu aquela questão que eu te digo da acolhida? Eu quero saber qual é a tua demanda para eu pegar e sentar contigo e te atender. Não uma coisa, o cara vai fazer um treinamento daquele, às vezes ele acerta a demanda de uma pessoa, emocional, né? Mas não foi a tua. Você sai dali do treinamento, você teve uma modificação, você teve algum ganho, mas você vê assim que ainda está faltando alguma coisa. E tem várias questões que podem ser ditas a respeito disso. Você falou de pai e mãe agora. Cara, pai e mãe é culpado sem ter culpa. Uhum. É alguém que veio de um processo traumatizante, é um traumatizado traumatizando uma outra pessoa, sabe? Infelizmente é um legado não muito bom de ser transmitido. Todo mundo tem. Mas tu não acha que a gente sempre vai deixar alguma coisa, assim, em relação aos nossos filhos? Sempre vai passar alguma coisa, não sei se trauma é a coisa correta, mas vai deixar alguma marca nele, seja positiva ou negativa, sempre? Com certeza. Até porque, assim, não é só pai e mãe, né? Uhum. Tem amiguinho. Eu já atendi uma moça que aos 4 anos de idade, a professora substituta dela, 4 anos de idade, prezinho. Não sei se ainda chama prezinho hoje em dia, mas na Também época não sei, era prezinho.
E aí ela fez uma atividade, e tu tem filha pequena tanto quanto eu, tu sabe que quando a criança vai se desenvolvendo, tem ali o limite do tracejado do desenho, mas é normal a criança passar daquilo ali. Sim. E ela pegou e passou daquilo ali, e a professora disse para ela, eu acho que você não leva jeito para isso. Então você imagina todo o histórico acadêmico de dúvida quanto à pessoa dela. Será que eu vou passar na escola? Será que eu vou passar na faculdade? Será que, sabe, quando você impõe uma dúvida em você, assim, impõe essa dúvida em você, você começa a duvidar de tudo. Você começa a ter uma descrença muito grande ao seu próprio respeito. Parece o Inception. Mas essa é que é a verdade. Você, sabe, assim, eu vou te Faz fazer... sentido. Pois é, eu vou te fazer uma pergunta para te ver como a nossa mente, ela vai, assim, sabe, sendo guiada e às vezes a gente não percebe. Provavelmente, entre um trabalhador e um bandido, você prefere o trabalhador. Uhum. Ok? Mas quem assistiu Casa de Papel tá torcendo pelo bandido. Sim. Por quê? Gerou um vínculo emocional ali e você simplesmente... Pô, eu não quero que o professor... Não quero que fulano, Beltrano morra, tal. Não quero que o casal se desfaça. Porque gera um vínculo afetivo. Gera um vínculo emocional, melhor dizendo. E quando mexe com a tua emoção, cara, a emoção vence a razão. A emoção, ou seja, o subconsciente, ele vence o consciente. Todo mundo já teve algum episódio de ter comprado alguma coisa que falou, meu Deus, por que eu comprei isso? Eu não precisava disso. Eu não precisava disso, mas por que eu comprei isso? Eis a resposta. Alguma coisa deve ter tocado no emocional. Filme. Tinha um filme com o Robin Williams, não sei se era Amor Além da Vida. Eu não podia ver esse filme, que eu me debulhava em lágrimas. E eu ficava, meu Deus, por que eu não posso ver esse, sabe? Não posso ver esse filme. É o que a esposa suicida e ele se suicida também para ir atrás dela. Para ir atrás dela, perfeito. Esse mesmo. Uhum. Então, por que eu ficava assim? Porque eu tinha uma questão de amor, de não me sentir amado. Só que às vezes não foi o fato em si, foi a interpretação do fato. Isso tem muita diferença. Uhum. Às vezes o teu pai e tua mãe estão te dando o melhor, mas é o melhor mesmo que ele tem. E às vezes eles não têm nem consciência de que eles têm um problema. E eles continuam te dando. Então, se você culpa pai e mãe, é porque tem alguma coisa dentro de você que está te incomodando. Porque você muda o mundo a partir de si. Sim. E voltando à questão do filme. Então, anos depois eu descobri que eu tinha essa demanda de amor, de afeto. E é por isso que aquele filme me tocava. Porque é alguém que se matou, literalmente, para ir à procura de uma outra pessoa para dizer assim, nossa, você é tão importante para mim que eu vim aqui atrás de você. Eu tirei minha própria vida. Então, é uma demanda, sabe, assim, é uma questão emocional. E eu tinha isso. Que onda. Eu também acho que... Eu me emociono com algumas coisas também, muito fácil. Eu também, hoje, lendo também um pouco, eu vejo que existe uma raiz por trás, assim, existe toda uma história por trás disso. E eu vejo que isso não é só comigo, assim. Eu vejo isso com os meus irmãos, eu vejo isso também até com as meus próprios familiares, assim, que os padrões que a gente que a gente se repete. Assim, o tempo todo. Agora, eu também tenho uma outra pergunta em relação, não mais tanto a parte técnica, mas a parte de como escolher o profissional correto para isso. Porque eu pergunto assim, para você se abrir com um profissional, né, com um terapeuta, eu acredito que tenha que ter alguns cuidados em relação a isso. Como é que eu consigo me preservar e escolher um profissional correto? Onde é que eu tenho que pesquisar essas pessoas? Você pode, assim, o terapeuta tem que te acolher. Ele tem que ser uma pessoa que te acolha. Então, acho que partindo dessa premissa, eu não vou nem para premissas técnicas, sabe? De repente, de você olhar em conselho. Isso é válido também, né? Uhum. Mas hoje em dia você vê que existem muitas terapias que ela não têm validação científica. E tem pessoas que dizem que tiveram resultados, e aqui eu não vou nem falar num sentido nem no outro. Mas eu acho assim que o principal é você ter esse acolhimento. Ou seja, você às vezes já conhece uma pessoa
que já foi com aquele terapeuta, sabe, da ética dele, ou principalmente dos resultados, entendeu? Então, quando eu comecei, dizendo por mim mesmo, eu procurei dessa forma. Eu queria saber, assim, das pessoas, olha, quem você me diga como terapeuta? Saí perguntando. E aí falaram, A, B e C são muito bons. Só que, assim, no meu caso, eu fui com Além. com outro, e por aí foi assim, testando variáveis. Só que eu fui além, eu fui muito além, né? Muito, muito além mesmo, porque eu quis entender a coisa na raiz, mas isso é uma questão do meu perfil. Tem gente que não precisa ir tão a fundo. E aí o resultado, com certeza, o resultado é fundamental, porque às vezes você passa vários anos fazendo certas terapias e você vê que aquilo não, sabe, não está saindo muito do lugar. Então, como qualquer outro profissional, sugiro trocar. E como foi essa tua formação? Onde é que foi que tu fizeste? E de forma, não sei se de uma forma resumida, quais foram as bases que tu teve que ter para se tornar um terapeuta? Então, a minha formação, ela é no maior instituto, né, de hipnoterapia do mundo, que tem sede na Suíça. Ele tem uma franquia em São Paulo e foi lá onde eu peguei e me formei. Eu fiz um escalonamento de vários cursos até chegar ao MBA, ou seja, até o nível da especialização. Não existe, até onde eu sei, no Brasil, e eu acho que talvez no mundo, nenhum mestrado ou um doutorado específico nessa área. E como é um tipo de conhecimento meio que novo, que as pessoas assim têm um certo desconhecimento, às vezes um certo preconceito ou alguma coisa do gênero, não existe, não está tão, assim, é uma coisa quase que de gueto, vamos dizer assim, sabe? O pessoal médico, por exemplo, às vezes uma determinada escola de medicina faz uma especialização nesse sentido, aí um outro lugar também, mas não existe uma, vamos dizer assim, uma constante para você pegar e fazer pós-graduação tão específica como eu estou fazendo. Eu só sei dessa mesmo. E quanto tempo já de MBA? Quanto tempo de formação tu já teve? Já tá Assim, aí há quanto tempo? eu acredito que sejam mais ou menos umas 400 horas, né? Então eu já vou ali para umas 200 horas, tranquilamente. Eu acho que mais, inclusive. Porque eu já termino esse ano. E, assim, na tua experiência de uma pessoa que te chegou com uma demanda, com um problema, dizendo que isso incomoda ela, quanto tempo de terapia ela levou para tu sentir que ela mudou alguma coisa na sua vida? Quanto tempo ela teve que se demandar de terapia para ter essa modificação? É uma coisa rápida? É uma coisa demorada? Como é que é isso? Então, aí depende do que a gente vai entender por terapia. Por exemplo, se for levar todo o processo terapêutico, às vezes da pessoa, todo o processo terapêutico da pessoa ter ido num, depois no outro, às vezes, a depender do que for, isso pode levar anos, a depender do terapeuta, a depender da teoria. Na hipnoterapia, o processo é muito breve. Por quê? Porque houve um aperfeiçoamento da técnica, de como chegar na raiz da tua emoção e ressignificar isso. Então, tem gente que na primeira sessão já tem um resultado que estava buscando. Só que para isso, como eu disse, é preciso que a pessoa realmente vá e se entregue ali. Porque você pode lidar com várias demandas, muitas horas, um abuso sexual. Tem N histórias que eu posso contar. Tem gente que foi adotado, aí foi abusado, foi espancado, morou em rua. E isso tudo gera muitas sequelas, sabe, na mente da pessoa, a nível mental. E, ao mesmo tempo que é uma bênção, o esquecimento, ele é a tua prisão. Porque você tenta resgatar aquilo ali e muitas vezes não consegue. O que aconteceu comigo porque eu sou assim? Às vezes você não consegue. Porque esse processo natural, ele encobre isso de você permanecer naquele sofrimento. Mas também, como você não acha onde está a raiz, você não resolve. Entendi. Aí esse é o processo terapêutico da coisa, né? De você pegar e ressignificar isso. Entendeu? Então, na hipnoterapia, 1, 2 sessões a pessoa já vê expressiva melhora. Caramba, então é bem breve mesmo. É bem breve.
Existe alguma questão assim de conflito entre áreas de hipnoterapeutas e outras áreas da saúde ou não? Ou tu vê uma convergência disso? Mais ou menos, porque assim, depende da área que a pessoa tá. Aí tem uma atuação do conselho, uma regulamentação, vários conselhos, inclusive o próprio conselho de farmácia ele reconhece, né? Sim. Pois é. Mas acontece que, mercadologicamente falando, muitas vezes a forma como a pessoa, quem se forma, né, vai anunciar é impedida de uma maneira A ou B. Na farmácia, por exemplo, foi. Acho que foi no início desse ano. Início desse ano, não, acho que foi final do ano passado. O conselho ele regulou a área da hipnoterapia como uma especialidade que pode ser realizada para a atuação de farmacêuticos, devido ao fato de um farmacêutico na verdade, dois farmacêuticos no Brasil que estavam realizando um trabalho de hipnoterapia com seus pacientes para que eles tivessem uma melhor adesão às terapias. Utilizava as técnicas intra-hospitalar, né, dentro do hospital, para que o paciente tivesse uma melhor adesão à terapia medicamentosa que estava sendo proposta para a melhoria dele. E aí teve todo um estudo técnico em relação ao campo de atuação, né, a parte invadir um campo de outra área. De regulação e tal, e foi colocado no rol de especialidades a hipnoterapia para farmacêuticos. A hipnoterapia ela é reconhecida por vários conselhos. E apesar de ser uma coisa nova, assim, que vem ganhando força, ela tem ampla validação científica em várias questões. Por exemplo, o Guidelines lá acho que da Sociedade Britânica coloca a hipnoterapia como uma das teorias, uma das abordagens principais para determinadas doenças como tratamento principal, porque, por exemplo, tem canto que encara como se fosse uma terapia complementar. Só que eu acredito que isso vai ganhar força, porque, por exemplo, no SUS, tem muitas terapias que são complementares que não necessariamente têm uma validação científica. Uhum. E isso não ocorre com a hipnoterapia. No SUS tem as práticas integrativas, né? Sim. E aí tem essa coisa, a gente até conversando lá no nosso... Não foi no grupo, acho que a gente conversou só entre privado, nós mesmo, né? No privado, colocando que o SUS ele coloca a hipnoterapia como uma prática integrativa complementar. Perfeito. Né? Mas na prática a hipnoterapia não é uma prática integrativa complementar, né? Ela é uma terapia por si só, né? Sim. E assim, acho que uma forma de deixar isso mais claro é porque é o seguinte, a hipnoterapia ela trabalha com um estado natural da mente, né? Existem outras correntes que não consideram assim, mas eu sou filiado a essa corrente, que uma coisa que se chama hipnose é um estado natural da mente. Ou seja, quando você vê o Velozes e Furiosos que quer acelerar com o Celta 1.0, pensando que está num carro de corrida daquele, você aceitou uma sugestão dentro da sua cabeça. E quando essa sugestão é aceita, isso se chama hipnose. Ou seja, hipnose é um estado natural da mente. Ela não foi algo inventado, ela foi descoberto. Descoberto que o ser humano ele tem essa via de comunicação direto com as suas emoções. E quando está em contato com as suas emoções, é a hora que você baixa a guarda do racional, sabe? Você não fica tão questionando as coisas. E isso é direto. Por que você assiste uma animação da Disney, um Rei Leão da vida, e está debulhando lá, se debulhando em lágrimas? Aquilo não é real. Uhum. Mas você não para e, sabe, assim, a maioria das pessoas, né, pelo menos acredito nisso, que não vai ficar, pô, tô chorando por um negócio que não é real. Não, você só entra na emoção e vai. Você, de novo falando como leigo, e também para as pessoas entenderem a questão do processo. Você perde a consciência durante a terapia? Você perde a consciência durante a sessão? Porque quando a gente fala em hipnose, você lembra logo daquele cara que te venda e você não sabe o que está fazendo. Uhum. Dessa forma, a pessoa perde a sua consciência durante a sessão? Essa pergunta é uma excelente pergunta, porque não perde a consciência. Não perde a consciência. Uhum. O que acontece é que você não tem
você imagina que durante a sessão você não somente perdesse a consciência, né, naquele modelo que eu falei do consciente, subconsciente e inconsciente, como se você perdesse também o inconsciente. Ia parar de respirar, ia parar de bater coração, enfim. Então o que acontece é você como se fosse assim um aumento da atividade desse campo, né, do subconsciente, que é o responsável pela emoção, enquanto você tem um rebaixamento dos outros. Você trabalha mais com ele, para ficar em contato direto com a emoção. Quando você está assistindo um filme, que nem eu falei, você entra e sai desse estado sem perceber, várias vezes. E a gente entra e sai desse estado várias vezes durante o dia. O que o processo terapêutico faz? Te mantém nesse estado para saber onde foi que aconteceu o teu trauma e ressignifica ele. Esse estado, eu já fiz alguns cursos, né? Okay. É o mesmo estado que chamam de estado de flow? Não, o flow, ele é como se fosse assim, a tua potência máxima. É aquela hora assim que tu nem sente o tempo passar, Exato. Que tu tá, sabe assim, na literatura, né, eles são distintos, sim, são distintos. O flow é tipo o teu aproveitamento máximo ali, tu tá fazendo uma coisa que tu ama muito e tu nem percebe, sabe, tu perde a noção das outras coisas. Eu sinto que isso acontece comigo quando eu estou dando aula, por exemplo. Eu entro num outro estado ali e, sei lá, o tempo passa muito rápido. E aí, bom, então é diferente do estado da hipnose, né? Sim, sim. Então tem essa diferença. Sim. E, bom, e aí a pessoa tá lá, não perde a consciência. Não. E como é que ela se enxerga? Como é que tu vê, tu como terapeuta, tá enxergando ali a pessoa? Como é o estado dela naquele momento? Para tu chegar e, sei lá, como é que é a sessão? Eu queria entender melhor a sessão, sabe? Perfeito, perfeito. Uma sessão, depois que a gente passa por pela análise de caso, né, que é essa conversa inicial, né, para saber se de repente o que a pessoa está passando, por onde ela já passou, o que ela já tentou e tudo mais, ver qual é a demanda dela, né, o que ela está querendo, quais são os resultados que ela busca. Então, assim, no dia da sessão mesmo, a gente entra no estado de hipnose, a gente potencializa ele, ou seja, a pessoa, no geral, fica deitada ou sentada. Eu trabalho geralmente com a pessoa sentada, e nisso eu vou induzindo ela a cada vez trabalhar mais com o subconsciente, através de um método, e aí ela vai se permitindo a ter acesso às emoções dela, aquilo que está travando a vida dela, sabe? Aquele bloqueio emocional, aquela coisa que ela quer tirar de fora, como se fosse... Na sessão eu uso, assim, eu gosto de usar linguagem simples, né? Eu falo como se fosse o veneno que está ali dentro. Ela tivesse ingerido, ela quer tirar aquilo ali, tipo, aquilo não sou eu, isso não me pertence. Então a gente vai, é só isso. É como se fosse, assim, uma conversa, só que é uma conversa com o subconsciente. Do mesmo jeito que a gente está tendo essa conversa aqui, a gente tem uma conversa no teu nível emocional. E aí a gente vai em vários episódios da tua história. Muitos deles, o nascedouro é na infância. A maioria deles. Sim, é porque na infância você não sabe, quando alguém chegar e você pega e fala, chega alguém e fala assim, você é feio. Você não vai falar, é feio tu. Você não fala, a criança não fala isso, né? Depois quando ela vai se desenvolvendo, sim. Mas a criança... Ela acredita que ela é feia. Exato. É esse tipo de, sabe, direcionamento, que a gente chama de sugestão, ele entra direto na cabeça da criança. Então, você é burro. Aí ela já se rotula, ficou armazenada aquela informação. Ah, eu sou burro. Por que você não consegue fazer coisa tal? Ah, tu consegue porque tu é inteligente, eu sou burro. Por que você não, sabe, não fez, não sei, não toca que nem o fulano? Ah, porque o fulano, ele é dedicado e eu sou preguiçoso. E assim vai. Isso fica marcado mesmo. Você pode ver que é muito provável, se você nunca passou por nenhuma terapia ou imersão, alguma coisa do gênero, você tem algum rótulo que você mesmo aceita negativo. E às vezes, aí é que mora o perigo, né? Você rotula seus filhos de uma maneira negativa. Você joga uns apelidinhos nos filhos.
E que nem sempre são carinhosos, de pegar e botar o filho pra cima. Às vezes é pra botar o filho pra baixo. E você acha assim que só tá brincando, mas a criança não vai saber que aquilo é uma brincadeira. Como adulto, sabe, assim... Não vai saber, tá levando na esportiva. Não, não tá. Às vezes você tá colocando uma informação pra dentro ali que vai dar um prejuízo grande no futuro pra aquela criança. Né? No caso das crianças, assim, hoje já se tem muita... E ainda vejo isso, assim, hoje já se tem muita informação em relação à própria criação das crianças e tal. Nunca se teve tanta informação de como criar criança. Exato. Como hoje em dia. Tem muita coisa em relação eu e a Amanda, a gente segue uma, acho que é uma psicóloga que fala da neuroeducação, né, de como utilizar, né, palavras-chave para poder estimular a consciência da criança e entender o emocional dela também, né? Só que eu ainda vejo que ainda tem muita resistência em relação a isso a muitos pais, assim. Eu não sou resistente, apesar da minha dificuldade, às vezes, de entender certas situações com a minha filha, né? Por exemplo, ela tem que tomar um remédio. Aí eu falei, vida, ela tem que tomar o remédio. Mas ela não quer tomar. Não, então segura ela e dá o remédio. E aí, não é bem assim. Você não tem que segurar e fazer ela sentir uma coisa à força. Tem uma outra maneira. Isso aconteceu recente, assim. Uhum. Porque na minha família, a questão é assim, você tem que tomar o remédio, engole esse negócio a pulso e o remédio vai te fazer bem. Entendi. Ela acreditava, assim, que aquilo estaria me fazendo bem. Só que a forma como fazia era... Eu sei, te gerou toda uma questão alimentar. Exato. Uhum. E aí eu me vi com a Maria Luísa assim, não, vida, segura ela que ela tem que tomar o remédio. Não. Aí a Amanda chegou, pegou, colocou o remédio numa seringuinha, ia de pouquinho em pouquinho, e ela tomou tudo. Uhum. Assim, na maior paz e na maior tranquilidade do mundo, assim. Então... pra tu ver, né, como eu que tô tentando me libertar dessa coisa, que tô tendo um pouco de entendimento, pra mim já é difícil. Agora imagina para pessoas que não tem toda essa informação ou acesso a ela, ou também não busca, né, esse Perfeito. tipo de informação. Eu ainda vejo que ainda tem muita resistência a métodos antigos de educação, assim. Sim, inclusive alguns deles são bem ressaltados. Eu já atendi uma pessoa que... Sabe da época da palmatória? Sim. Pois é. Eu fui dessa época da palmatória, eu levava porrada em tabuada. Pois é, e aí... Com a colher, assim, e se fechasse a mão ia aqui, no meio dos dedos. Então, eu peguei o final dessa era. Eu nunca não cheguei não, mas eu tinha uma professora que ela era famosa por bater nas crianças, na mão das crianças e tal. Então, uma das questões dessa pessoa que eu atendi era isso daí. Professora que bateu lá na infância, 5 anos de idade. E aí gera toda uma questão emocional também que vai desaguar ali quando você é adulto. E aí, são várias questões, cara. São várias questões. Essa questão de como criar os seus filhos, você tem que criar eles de uma maneira muito positiva. Sim. Sabe, eu li recentemente a biografia do Will Smith. Tu acha que tu não se tornou músico por causa disso? De quê? Por causa de alguma coisa na tua infância? Porque tu é um dos melhores que eu conheço, assim. Cara, obrigado. Mas assim, do que eu lembro conscientemente, a minha avó tentou me ensinar quando eu tinha 5 anos de idade. Eu não sei se subconscientemente aquilo ali ficou armazenado como uma coisa de, sabe assim, nossa, que legal. Uma coisa assim do gênero. Porque a minha história com música também foi assim. Só que, é como eu digo, você imagina... Quando eu tinha 12, 14 anos, eu queria muito aprender. Eu enchi o saco da minha família 2 anos. Eu levando não. Não, tu não queria só aprender, tu entrou no conservatório. Mas eu entrei no conservatório adulto. Foi? Eu entrei no conservatório adulto. E aí meus pais acabaram pagando lá pra mim 8 meses de aulinha e depois cortaram, porque eles pensavam que, você... Empolgação de adolescente, né? Só que aquilo era uma coisa que, sabe, me dava um prazer danado fazer. E eu entrava em flow ali, tá aí, até contextualizando. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu não vou deixar essa peteca cair, não. E aí eu saí dando, sabe, aprendendo um monte de coisa na internet. E tinha uma época que as pessoas falavam comigo, eu não sabia como é que eram os termos, porque eu tinha aprendido muita coisa em inglês, que naquela época o material disponível era muito em inglês.
E quando eu entrei no conservatório, aí isso se liga com a minha insegurança do começo da nossa conversa aqui. Cara, quando eu estava ensaiando era maravilhoso. Aí no dia da apresentação eu falava, graças a Deus assim, em grupo. E quando eu tinha uma posição de destaque, cara, eu ficava nervoso, ficava nervoso. Entendeu? E eu falava assim, pô, cara, por que eu fico nervoso? Tipo, eu tô lá no quarto, eu domino isso daqui, entendeu? E eu ensaiei, reensaiei, mas era por conta disso. Eu me sentia inseguro. E disse várias vezes. Na época da faculdade eu falava assim, não, eu vou vencer meu medo de subir ali na frente do palco e apresentar um trabalho na frente da turma. E eu fui forçando, só que toda vez ainda vinha muito daquele, sabe, aquele friozinho na barriga que é além do sadio, que você pode usar isso daí, né, para impulsionar a coisa, né? Você dominar a sua emoção e saber colocar ela num contexto favorável a você. Não era o meu caso. Eu fui aprendendo a lidar com isso ao longo dos anos. Nesses dias que a gente vive hoje, assim, de acesso a muita informação e tal, acho que nunca se teve tanta preocupação com a mente humana, né? Sim. Eu acho que eu vejo isso em todas as áreas. Todas as áreas. A preocupação de pessoas que... para que as pessoas no seu âmbito profissional sejam emocionalmente estáveis, ou, por exemplo, quando você vai contratar uma pessoa, você já não contrata mais ela por causa de um perfil técnico, você contrata, né, não somente, né, mas quer saber o background daquela pessoa, saber como ela se relaciona. Eu acho que isso hoje está muito em voga, né? Pra mim é uma das habilidades do futuro, né? Inteligência emocional, porque as pessoas são, assim, a depender de como é o processo de contratação, elas entram pela habilidade técnica e elas são demitidas por conta do comportamental delas. Essa é uma frase que circula sempre por aqui, assim, em relação a isso. Tanto é que aqui no Educac, a gente formou uma parceria com uma escola, com a Escola Conquer, não sei se você já ouviu falar da Já escola. ouvi falar. A Escola Conquer, ela possui cursos nessa parte de inteligência emocional, de habilidade de comunicação, liderança, né, toda essa questão. E aí, essa é uma coisa que a gente vê Resultado. hoje. Exato. E também, além daqui do Educac, eu também trabalho no 28 de agosto, né? É engraçado isso. Eu rodei uma pesquisa, eu trabalho no núcleo de educação lá. Uhum. Eu rodei uma pesquisa em relação a cursos e treinamentos que os servidores gostariam de passar durante o ano, né? Que eles gostariam que nós oferecêssemos durante o ano. E estava lá. Cursos de relação interpessoal, cursos de inteligência emocional, cursos de habilidade de comunicação. Cara, é isso que os profissionais de saúde estão procurando, né? De certa forma, como é que tu vê esse mercado hoje? Porque o que eu vejo também, e aí eu quero que tu faça um paralelo com a hipnoterapia. Hoje a gente vê muitos profissionais lidando com essa parte de inteligência emocional e tal. Tu acha que existe espaço para charlatões e amadorismo? Como é que você se blinda dessas pessoas? Existe espaço para charlatões e amadorismo com certeza absoluta, porque o que acontece existe assim, o que a gente precisa ter, essas nossas habilidades do futuro, elas são muito mais rápidas do que a mudança de uma grade numa universidade. Uhum. Então, por exemplo, você precisa hoje em dia ter um perfil de Instagram. Vou fazer uma pós-graduação em marketing digital. O Instagram pegou e mudou, a grade não mudou, já era. Você já está fora do contexto ali do que está efetivamente acontecendo no marketing digital. Então, existe, por exemplo, o coach, que é uma ferramenta que eu reputo muito válida. Muitas pessoas do mundo de negócio usam essa ferramenta de coach. É muito difícil alguém que está lá em cima, sabe assim, dos grandes empresários, eles não tenham vários tipos de mentores e, entre eles, coaches. Uhum. Só que abriram como
assim, tão grande para o mercado que Prostituiu, né? é como se fosse mais ou menos isso. Assim, você não tem a habilidade comportamental para pegar e trabalhar uma pessoa. Porque aquilo ali, de repente, não tem, vamos supor, assim, não existe uma ligação contigo, como se fosse teu propósito. Uhum. Mas você resolveu arriscar aquilo ali porque você caiu numa oferta de venda muito bem feita. Uhum. E quando você vai ver, você não, às vezes não trabalhou o seu emocional da maneira que deveria e você está inserido naquele mercado. E claro, você não vai dar resultado. Você não vai dar resultado. Então, essa questão do resultado, ela é fundamental. Ela é fundamental. Hoje em dia as pessoas querem resultado. Quando você me perguntou assim, como procurar o terapeuta? E eu já trouxe uma abordagem nova, que eu falei assim, procura pelo resultado. Por quê? Porque as pessoas querem resultado. Hoje as coisas são muito velozes. E a gente, sabe, às vezes não quer ter todo aquele passo a passo com as coisas. Tanto que faculdade tá entrando muitas vezes em, sabe assim, as pessoas estão deixando de fazer. Eu vejo assim que algumas são... Na área da saúde, não, eu ainda vejo que as faculdades ainda vai ter um papel importante na formação, porque você precisa de uma certificação comprovada e tem a questão dos conselhos e tal. Mas para alguns outros ramos, a faculdade está deixando de ser necessária mesmo. Quanto à faculdade de saúde, em específico, né, as faculdades de saúde, além do mercado ainda ter essa demanda, uma demanda muito grande de saúde no Brasil, a saúde do Brasil, assim, ela não atingiu, está longe de atingir, sabe, assim, um saturamento a respeito disso. Aí tem muitos cantos ainda que a saúde precisa chegar. Além de tudo, as pessoas às vezes têm um sonho com alguma coisa. Vamos supor, fulano sonha em ser psicólogo, Beltrano sonha em ser médico, e para isso você vai ter que ter uma faculdade. Só assim, entrando no detalhamento do meu raciocínio, porque também aí daqui a pouco as pessoas podem pensar que, não, tá defendendo que ninguém faça faculdade, inclusive médico, né? Não é isso. Certos profissionais, se você sonha em ter uma profissão que demanda uma faculdade, é óbvio que você vai ter que ser uma faculdade, vai ter que ter uma faculdade. E aí você vai ter que lutar para aprender a virar um dos melhores, para você cada vez se sobressair mais em determinados mercados que são... Mas o conhecimento da faculdade não vai te dar o suficiente para isso. Muito competitivo. Não vai. A verdade é que existem muitos cantos por aí, por exemplo, a pessoa sai da faculdade, mas não sabe ganhar dinheiro. Exato. Aí, às vezes, o que ela vai fazer? Um curso de comunicação, um curso de venda, uma pós-graduação, numa escola que atenda às necessidades, porque a faculdade está vendendo muitas coisas, né? Sonhos para as pessoas. E nessa de pegar e vender os sonhos para as pessoas acham que vão sair dali com uma habilidade técnica e muitas vezes não saem. E isso é muito mais comum do que... Não, eu vivo isso. Então. Eu vivo isso totalmente. E a minha área é muito técnica. Na área da farmácia, área laboratorial, tal, das análises clínicas, ela é muito técnica. E eu vejo as pessoas saindo totalmente... no sentido da palavra, não que elas são... vamos lá, vou colocar... Saem incompetentes. Incompetentes no sentido faltar habilidade, né? De faltar habilidade, não ter conseguido... né, de não ter conseguido aquela competência para poder exercer, né, com segurança tal atividade, né? Minimamente, né? Minimamente. Exatamente. Eu tenho visto isso. Então, aqui quando eu recebo meus alunos, a gente precisa fazer, muitas vezes, alguns nivelamentos. Né? A gente estava falando com isso ainda agora, alguns nivelamentos, porque eles não conseguiram adquirir as competências mínimas para poder exercer uma profissão, assim, exercer a profissão. Então, precisa de ajuda mesmo, assim. Na área da saúde, ela precisa de um cuidado a mais, assim. Várias questões hoje em dia, né? Isso está ficando em alta, né? Tá sendo evidenciado que falta um plus, né? Uma outra habilidade, né? Porque tem gente que, nem eu falei, assim, não sabe que, eu preciso de tal habilidade. Aí entra no mercado, aí o mercado começa a mostrar qual é o nível que aquela pessoa está, com um salário, ou às vezes vários nãos, de bater de porta em porta, aí conversa daqui, conversa dali, quem sabe um curso, quem sabe isso, e às vezes a pessoa vai achando o caminho, porque a faculdade, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, ela não faz assim, ela é dissociada do mercado.
É dissociada. Parece assim uma coisa que o pessoal... o mercado é uma coisa que a gente não vai te dizer o que é, mas quando você formar... Você descobre. Você vai ter uma ingrata surpresa. Caraca, é assim mesmo. É desse jeito. Eu vou te formar aqui, mas eu não vou te contar como é que é o mercado. Tu não vai saber ganhar dinheiro, tu não vai saber como tu faz as coisas, tu vai ficar no meio do fogo cruzado, e tu vai ficar, meu Deus do céu, o que eu fiz nesses anos todos de faculdade. Engraçado, e também essa questão de ganhar dinheiro, essa questão de você, às vezes, achar que eu não tenho capacidade de ganhar isso tudo que eu almejava, isso também tem uma coisa emocional envolvida, né? Total. Isso daí a gente escuta desde pequeno, tipo, dinheiro é sujo, rico não vai pro céu. E isso vai entrando na nossa cabeça. Aí quando você coloca, vamos supor, uma frase dessa daí, do tipo, rico não vai pro céu. Você fica, o que você vai querer ser na vida? Involuntariamente, né? Assim, como falei, né? A nível subconsciente, o subconsciente vai executar para você ficar gastando seu dinheiro à toa. Tem gente que vai... Só quem tem muito dinheiro sei lá, é bandido, é corrupto, é alguma coisa assim do tipo. Pode ser também, é uma outra coisa. E a TV tem como a gente estava falando também, por exemplo, passa muito escândalo de muita coisa. Quando vai mostrar a vida, às vezes, de um rico, ou é para te gerar o desejo de ser que nem aquele rico, que ele tem um monte de coisa incrível, um monte de coisa cara, ou então é para mostrar um escândalo que ele está envolvido, assim. Não mostra como se fosse uma coisa normal, natural, saudável. E uma coisa que eu converso sempre com a minha esposa. Eu falo assim, ser pobre é difícil. Ser rico é difícil. A gente tem que escolher qual é o nosso difícil. Exatamente. Pois é. Didi, a gente está caminhando agora para o final do nosso podcast. Quer deixar alguma mensagem aí para as pessoas que estão ouvindo aqui o Suprassumo? Quer deixar uma mensagem para o Bebês também? Bem, Bebês é o nosso grupo de WhatsApp. Isso, nossa confraria maior. Não, pro bebê, vocês são amigos incríveis. Eu sinto muita falta de vocês. A gente se fala pelo WhatsApp, eventualmente videochamada, mas não é a mesma coisa da gente ter o calor humano. É verdade. Então, muita saudade de vocês. E para demais pessoas, eu espero que tenham aprendido alguma coisa. Posso deixar meu Instagram aqui? Claro. Meu Instagram é @DiegoHerculano. Pode me procurar lá se quiser bater um papo comigo, tirar alguma dúvida, qualquer coisa assim, nesse sentido. Espero que tenha sido proveitoso. Foi um prazer estar aqui. Eu agradeço demais a tua presença. Te ver já é bom, né? Porque é um amigo que a gente não se vê já tem um bom tempo, né? E eu te desejo toda boa sorte e sucesso do mundo. Você é uma pessoa que merece, que é uma pessoa de bom coração, uma pessoa que eu tenho assim com muito amor de verdade. Obrigado por estar aqui. Eu também te tenho como um irmão e muito sucesso aqui nessa tua empresa, que sabe que tu exerce com um propósito muito bonito. Obrigado, Didi. Valeu, minha gente. Então, até o próximo episódio. Um abraço a todos.